Eu tenho a alegria de compartilhar com vocês que esse assunto da reunião de hoje, que é um assunto de duas linhas, né? Transformando o mundo pela revelação e revitalização espiritual da sociedade, e a segunda linha é o porquê os Baha'is não se envolvem em política. Eu tenho absoluta certeza que é um assunto que todos nós ou recebemos essa pergunta de um amigo, independente de ser um amigo da comunidade Bahá'í ou um amigo de fora da comunidade Bahá'í, mas muitas vezes recebemos, escutamos essa pergunta: por que é que vocês não se envolvem em política partidária, vocês não são mais proativos, assumem um lado e tal. E não só no lado nosso de membros da comunidade Bahá'í, mas também dos nossos amigos. Sempre tem um esclarecimento que você faz de qual a natureza do trabalho que os Baha'is se dedicam. E quer seja recebendo essa pergunta, ou quer seja, inclusive, às vezes, fazendo ela, tem que ficar claro qual é o papel distinto da nossa atuação na sociedade. E de que forma a gente pode refletir na nossa ação, no nosso engajamento, os nossos princípios. Então, tendo em vista isso, e o momento político que o Brasil está, e eu digo a vocês, eu estou há 7 anos no Brasil, fora do Brasil, né? Fez 7 anos agora, essa semana. E quando eu olho para o meu querido país, que tanto amo, nesses anos todos, os problemas são muito parecidos, se não maiores. Mas tem um problema novo que não tinha quando eu saí do Brasil 7 anos atrás, que é a polarização gigantesca de partidos de direita e esquerda. Então, uma polarização agressiva, uma coisa chata de ver, que eu me lembro 7 anos atrás, se existia, era insignificante. Hoje é extremamente forte isso. Então, eu fico triste de ver o Brasil atravessando isso. E por isso pedimos ao querido Pejman Samuri para vir conversar com a gente sobre a perspectiva Bahá'í e por que é que nós não nos envolvemos em política e de que forma é que nós estamos transformando o mundo de forma diferente pela revitalização espiritual da sociedade. Então, eu agradeço muito de vocês estarem aqui. Eu queria dizer que nós vamos ter uma série de firesides ainda, vocês podem olhar no site, que é o firesidebahai.org, e lá vocês têm um calendário. Nós temos um fireside com a Beatriz Humphreys em novembro, início de novembro, e vários outros firesides, e vocês têm um banco de firesides para recorrerem com vídeo e aproveitarem os firesides que não puderam participar. E essa iniciativa é o do Fireside Hub, que é um grupo de Baha'is que está fazendo isso aqui no Canadá. Como nós temos a nossa bagagem aqui no Canadá, mas o coração ficou no Brasil, a gente faz isso em português também, além de outras línguas. Bom, eu vou ler o currículo do querido Pejman e aí vou pedir para ele entrar. Então, a gente conhece ele de várias maneiras, em vários espaços, mas pouca gente sabe o currículo, né, dele, às vezes. Então, Pejman Samuri é formado em processamento de dados pela Universidade Católica de Brasília e em engenharia de sistemas pela Universidade NUR. Ele possui mestrado em educação pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM,
e mestrado em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Ele também tem doutorado de Educação pela Universidade de Brasília, pela UNB. Como todos sabem, o querido Pejman, conselheiro Pejman Samuri, foi apontado em 2010 como membro conselheiro do Corpo Continental de Conselheiro para as Américas. Agora, ele vai hoje estar falando em nome do Pejman, né? Mas, enfim, a gente sabe que alguém que está envolvido com esse trabalho já bem longo com as instituições tem uma visão que com certeza pode nos iluminar hoje e fazer com que a gente perceba melhor de que forma a gente pode se alinhar melhor com o desejo das instituições barrais e com o nosso, digamos assim, compromisso civil com brasileiros. Nosso compromisso, mais até do que civil, mas a nossa obrigação como barrais também, de trabalharmos pela construção de um mundo melhor, que também significa de um país mais justo. Como é que isso pode ser feito? Então, nós vamos ver hoje com a presença do Pejman em alguns minutos. Ele deve estar entrando nos próximos 2, 3 minutos. Vou ler também um pouquinho do bio que ele preparou para a gente. Muitas pessoas apreciam a clareza dos ensinamentos barrais e são tocadas pelo genuíno calor e diversidade da comunidade. Mas, afinal, o que fazem os barrais? Essa é a época da humanidade para um trabalho de grassroots, o foco em que os barrais se dedicam no mundo todo. Muitos indagam sobre o que, afinal, essa comunidade global está construindo. O que os barrais estão fazendo para provocar as mudanças de que falam no nível social? Alguns podem concluir que os barrais são utópicos ou que não agem direto na transformação da sociedade. Esse Fireside fornecerá uma explicação mais detalhada sobre o sistema usado por essa comunidade para aproximar as pessoas da palavra criativa, das escrituras sagradas e, com isso, empoderá-las no caminho dessa transformação. Citará alguns exemplos concretos da mudança cultural que está ocorrendo entre jovens e adultos. Sobretudo, mostrará qual razão intencional de concentrar a ação das comunidades barrais em esforços que, embora em momentos específicos possam influenciar na construção de louváveis iniciativas de políticas públicas, mas que, na maioria do tempo, são concentradas em atividades que promovem a transformação por meio da unidade na diversidade, nas bases da sociedade. Por isso chama grassroots, né, que vem da base da sociedade. Esses trabalhos hoje concentram-se milhares de membros da Fé Bahá'í trabalhando longe dos centros administrativos das grandes cidades, ou pelo menos mais atuando nas vizinhanças dessas cidades. Será ainda feito um contraponto, demonstrando que, seguindo os mandamentos de sua fé, os barrais não se envolvem na cisânia e enfrentamento da política partidária. Então, eu gostaria de agora falar sem mais delongas. Eu vou pedir para o querido Pejman entrar, mas eu sei que ele está entre uma reunião e outra, a gente falou há 15 minutos atrás, ele deve estar entrando agora. Então, enquanto isso, eu vou só aproveitar para lembrar vocês de algumas regrinhas, por assim dizer, da convivência aqui no Zoom, nesse Fireside. Então, primeira coisa, vocês vão perceber que o canal para que todos se comuniquem está aberto. Então, é o chat que todo mundo conhece, o chat box, aquele quadradinho que tem a bolinha de gente falando, né? Você clica lá e manda uma mensagem. Só que essas mensagens vêm para o host, né? Que é o cargo do Neysan hoje aqui, para que eu possa fazer, na ordem que elas chegam, um encaminhamento para o Pejman verbalmente, para não desviar a atenção dele de ficar olhando as perguntas. Isso vai ser colocado no fim
E realmente a nossa intenção é que vocês participem de perguntas. Assim, independente de você ser membro da comunidade ou não, tem vários amigos nossos que já estão aqui, que não são bahá'ís, devem ter perguntas muito interessantes que os próprios bahá'ís talvez não perguntem. Mas é interessante que as perguntas sejam voltadas a esse tema. Como é que você tem uma atuação social sem ter uma atuação em política partidária, né? E as perguntas vão ser feitas, vai haver oportunidade para todo mundo, até porque mais de metade do Fireside, a ideia é que sejam para perguntas e respostas. Então, agora sim, sem mais delongas, eu cumprimento o Sr. Pejman Samuri, que está entrando aqui na sala. O Pejman, eu vou pedir para ele tirar o som dele aqui do mute. Nós já apresentamos o Pejman e eu vou pedir para ele falar já uma palavrinha para a câmera pular para ele. Pejman, bem-vindo. Pejman, bem-vindo. Seja lá onde você estiver, que eu estou olhando os quadradinhos, já vi você aí. Isso. Pejman Samuri, nós já lhe apresentamos. Por favor, eu acho que você deve estar tendo problema de tirar do mute, porque eu não te dei esse direito ainda. Peço desculpas. Eu vou transformar o Pejman em co-host, porque aí ele vai ter o poder da palavra. Então, Pejman... Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Pejman. Nós estávamos falando do abstract, né, da apresentação, o que tem por trás dela, então teve já uma introdução, infelizmente muito longa da minha parte, mas fique à vontade, o tempo é seu, só lembrando que a gente vai sempre tentar reservar no fim os últimos 30 minutos antes de terminar o Fireside, que termina às 9h30 da noite aí no Brasil, para perguntas e respostas. Os amigos já podem começar a enviar as perguntas e respostas, que eu vou estar elencando elas e depois colocando para o Pejman. Então, o palco é seu, querido Pejman. Bem-vindo. Muito obrigado, Neissa. Realmente eu fico muito feliz com esse convite, de realmente poder, de alguma maneira, ajudar a pensar e refletir junto com vários amigos que só o fato de estarem conectados a um espaço assim já demonstra a preocupação não somente consigo mesmo ou com aspectos muito somente da vida privada e dos interesses pessoais, mas já é uma preocupação em poder conversar com outras pessoas e poder, de alguma maneira, poder avançar e contribuir ao avanço do pensamento e das reflexões a respeito, enfim, da vida ou dos assuntos que são relacionados à nossa realidade, né? Seja individual ou social. Bom, eu queria, na realidade, aproveitar como, obviamente, o tema é um tema, não é fácil de realmente abordarmos esse tema, especialmente olhando para um mundo que está tão, vamos dizer, cheio de emoções envolvidas e interesses envolvidos com essa temática da política, né? E a participação na política, né? Então, como Bahá'í, então, eu não, na realidade, eu não trago a discussão no nível da política e governança, no âmbito das discussões partidárias ou de classes ou de poder. Eu acho que nessa discussão aqui, ou pelo menos nessa reflexão aqui, a ideia é um pouco, então, trazer uma perspectiva que possa, então, nos ajudar a pensar do porquê realmente não faz tanto sentido a gente ver a política somente através de um viés, através de uma única maneira, né? Então, não trago esses temas dessa maneira porque não vejo incoerência, ou não é que, por exemplo, como Bahá'í, eu não veja as incoerências que acontecem no mundo e as injustiças. Eu acho que todos os amigos que estão aqui presentes, independentemente das crenças que têm, independentemente das ideologias que seguem,
mas é inevitável que nós tenhamos, obviamente, vejamos o mundo e vejamos uma série de incoerências, uma série de injustiças, e seria muito natural não sermos passivos com relação a isso, né? Não aceitarmos olhar para isso e não reagirmos a isso. E seria muito fácil para mim aqui, às vezes, polarizar e trazer a discussão mais no âmbito do que geralmente a gente encontra nas discussões partidárias ou nas discussões de poder ou nas discussões de ideias antagônicas ou do conflito, né? Ainda mais com o cenário do mundo, seja aí na América do Norte, da onde parte esse FAESAD, de certa maneira, nos ajuda a organizar, seja no Brasil, seja qualquer parte desse planeta, a gente sabe e a gente já imagina o quanto de dano tem causado todos esses sistemas, todos esses modelos e toda essa maneira de administrar a vida da sociedade. E, obviamente, poderíamos aqui começar a discutir bastante sobre partidos, sobre candidatos, sobre tipos de governos, né? Mas eu não acho que as soluções realmente sejam simples, né? E pequenos ajustes superficiais no atual sistema político pudessem, de alguma maneira, solucionar o problema. Não vejo que a solução esteja aí. As soluções são muito mais profundas e muito mais necessitam de mudanças muito mais profundas do que simplesmente certos acordos e certas normas e certas normativas que permitam então esses sistemas funcionarem. Com isso eu quero um pouco questionar, às vezes é um paradigma, quebrar um pouco o paradigma de que às vezes se diz, bom, que os Baha'is não participam em política partidária, é isso? Ou seja, não vemos os Baha'is se manifestando muito claramente nessas polarizações políticas, né? Mas é interessante a gente voltar um pouco ao conceito essencial da própria política, né? A política como uma arte, né? Uma arte de guiar, administrar ou dirigir os interesses de uma nação, de um Estado, ou aquelas ideias relacionadas à própria origem da palavra, polis, relacionado à cidade e toda a ideia, obviamente, de como se administra a cidade, ou de outra maneira, como se administra os interesses da coletividade. E nesse sentido, é óbvio que a comunidade Bahá'í está não somente preocupada, mas muito interessada em participar da política nesse sentido, né? Na política no sentido de como conduzimos e como organizamos a nossa vida coletiva, né? Como estabelecemos normas, como estabelecemos procedimentos, como estabelecemos regras e que possam ajudar, na realidade, a sociedade a avançar. Então, óbvio que os Baha'is têm um interesse natural pela política e como contribuir aos processos de integração que possam conduzir a uma melhora no mundo, né? O problema, eu acho que é quando o olhar da política é um modelo limitado. Para mim, isso que conhecemos como política é talvez um extrato muito pequeno do que seja realmente a política e, às vezes, um extrato feio, né? Que é um extrato do partidarismo, um extrato da infantilidade e não conseguir conciliar as diferenças, né? Da imaturidade na busca e na luta de poder. E, obviamente, nisso os Baha'is não estão interessados. E, por outro lado, também os Baha'is estão trabalhando por uma nova ordem mundial, por uma civilização mundial, e que, às vezes, essas divisões e essas maneiras de se pensar afetam um propósito maior. Ou seja, o que se propõe é muito maior do que isso que conhecemos como a realidade do sistema
político ou da forma de se governar. Mas isso também não significa que, por outro lado, os Baha'is não sejam obedientes aos sistemas estabelecidos e ao governo estabelecido. Muito pelo contrário, né? Então, é um dos princípios, inclusive nessa religião, né, de que devemos, na realidade, ser partes dos processos de integração e apoiar qualquer que seja, vamos dizer, qualquer que seja o governo, no sentido de poder, de alguma maneira, ajudar, não importa se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, mas na medida do que esteja ao nosso alcance, como indivíduos e como comunidade, contribuir para esse governo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não significa passividade, isso não significa uma aceitação cega, né? Que, inclusive, que de alguma maneira imponha certas coisas que afetem os direitos humanos, ou a liberdade de crença, ou a liberdade das massas da humanidade. Obviamente, isso também não significa que os Baha'is, então, obedecem ao governo e não estão, de alguma maneira, sensíveis às necessidades das massas e não lutam pela transformação e pela mudança. Tem um texto de Abdu'l-Bahá que eu queria mencionar a vocês, que Abdu'l-Bahá, vocês sabem, que é uma das figuras centrais dentro da fé Bahá'í, e foi o filho de Baha'u'lláh, e depois da ascensão de Baha'u'lláh em 1892, então de 1892 até 1921, ele foi a cabeça da fé, né? Então o líder da fé durante esse período e guiou a comunidade Bahá'í. E num dos livros, que eu vou citar mais na frente também alguns outros extratos, se chama Segredo da Civilização Divina. E nesse livro, Abdu'l-Bahá escreve, a princípio, como uma carta ao povo iraniano. E é uma carta, quem na época lia essa carta era muito progressista, continua sendo, né, de muita visão em direção a temas relacionados ao desenvolvimento e do progresso, da própria ciência, né? E Abdu'l-Bahá escreveu essa carta no anonimato, né? Depois, obviamente, que a gente foi divulgando e foi sendo mais conhecido como uma obra, uma carta escrita por Abdu'l-Bahá. Mas por muitos anos, por muitas décadas, circulou no Irã em anonimato, como um pensador progressista que estava, enfim, influenciando a nação. Então, tem um texto dentro dela que me parece muito pertinente ao que estamos falando, né? Então, onde Abdu'l-Bahá diz que hoje a incumbência condizente aos grandes governantes é estabelecer a paz universal, pois nisto jaz a liberdade de todos os povos. Então, mais do que somente governar o seu próprio país ou governar a sua própria região, mas Abdu'l-Bahá dizia que qualquer governante ou grandes governantes que apareçam devem conduzir muito das suas energias ao estabelecimento da paz universal. Agora, o que isso implica, né? Tem várias implicações que, às vezes, então, que eu vou comentar um pouquinho mais na frente, alguns princípios, inclusive, que Baha'u'lláh trouxe, que são muito mais profundos que simplesmente um desejo, uma expectativa de que os governantes promovam a paz, né? A implicação disso é muito mais profunda, né, que necessitamos falar um pouco mais. Também acredito que nesse diálogo, então, sobre a política, isso que eu estou trazendo de que, sim, os Baha'is têm um grande interesse e se envolvem em certos aspectos da política quando falamos
dessa política que é do interesse da coletividade e de como se está administrando a vida da coletividade. E quando a gente, então, pensa dessa maneira, então, dizemos sim, os Baha'is estão extremamente vivos nisso, participam nos discursos, participam em diversos espaços que tentam, de alguma maneira, influenciar e aprender à luz tanto do que está acontecendo na realidade, como também do que está nas suas, vamos dizer, no conjunto dos textos sagrados e conhecimento que Baha'u'lláh trouxe. Mas isso não significa, então, por outro lado, a gente está falando de que essa é a visão, mas também, por outro lado, não estamos tão vinculados a esse modelo que reduzimos o que a política onde é basicamente uma arena de lutas e de interesses pelo poder ou, de certa maneira, um grupo dominando o outro. Então, esse não é necessariamente a visão que, obviamente, os Baha'is têm de política e do seu envolvimento na política. Então, às vezes, é como uma analogia que me vem à mente de realmente o avião, né? Quando o avião está, obviamente, na pista e vai decolar. Então, tem alguns elementos que, obviamente, a torre vai mencionando, as pessoas na pista com aqueles sinaleiros vão conduzindo o avião. Então, tem um certo nível de acordos e regras, e entendimento e relações que é na pista, né? Na pista do avião, do aeroporto. Agora, quando esse avião, então, decola, então, outros fatores completamente diferentes começam a atuar na realidade daquele avião, né? Na visão, né? Nas coordenadas, né? Na maneira desse veículo, que o avião era uma realidade na pista, uma realidade completamente no ar. A velocidade muda, outras condições começam a aparecer como fatores importantes para poder ir de um lugar a outro. Então, muda completamente o cenário. Então, eu sinto que é um pouco isso. E, às vezes, a minha sensação é que, quando escuto vozes de que os Baha'is não se interessam pela política, é como se a gente tivesse o pessoal da torre falando como se a gente estivesse no chão e a gente não tivesse num outro âmbito, olhando a situação de uma outra maneira. Então, não faz tanto sentido. Então, outros elementos começam a ganhar outro valor quando estamos falando, então, esse interesse pela política por parte dos Baha'is. Na administração também se fala muito de uma analogia muito similar. Então, diz que, às vezes, quando a gente está muito inserido numa mesma dinâmica, numa mesma conversa, então estamos falando, estamos conversando e não encontramos soluções, então se fala que então tem que ir para o balcão, né? Como se fosse uma varanda, e ali você então olha para o todo, né? Então começa a ver outros elementos que você não estava considerando. Então eu sinto que a dimensão que a revelação de Baha'u'lláh conduz à comunidade Baha'i é ir a essa outra dimensão, né? E olhar as coisas nessa outra dimensão. E realmente não faz muito sentido as discussões na pista. Já são as discussões no ar, né? E as discussões no ar têm que ser de outra natureza. Então, fato é que realmente as mudanças que necessitamos são mudanças que não adianta com pequenos ajustes, né? Não é uma casa que necessita de pequenos reparos. É uma casa que está demolindo, seus fundamentos são equivocados, seus pilares são frágeis, né?
e os comportamentos apresentados são incoerentes, né? É óbvio que a situação atual do mundo, com a pandemia, causa muita tristeza e sentimentos de solidariedade, mas não seria algo novo para o público, especialmente que está mais familiarizado com os escritos da fé. E estamos cientes de que, na realidade, o mundo está num processo de desintegração e integração. Isso afeta não somente um aspecto da vida, mas afeta a todas as dimensões da vida, inclusive os próprios sistemas vigentes e o sistema político em si, né? Então, todas as áreas, todas as dimensões da vida estão sendo, de alguma maneira, abaladas, né? E eu penso que devemos nos sentir muito afortunados por termos, então, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a visão de Baha'u'lláh e entendermos um pouco, independentemente se aceitamos ou não, não é uma questão somente de uma crença religiosa, mas eu acho que o que Baha'u'lláh traz é uma visão esplêndida sobre o futuro, né? E essa visão na realidade, direito de todo ser humano conhecer. Então, eu queria começar falando, abordar um pouco esse tema da política, lembrando um pouco alguns aspectos que nos trazem a esse cenário dessa crise civilizatória que estamos passando. E parece que uma das questões fundamentais é que respondermos quem somos, né? Qual é a nossa narrativa. Então, diferentes pessoas, grupos, nações, veem a realidade através da sua própria perspectiva, contam a história através da sua própria perspectiva. E por termos essas diferentes narrativas, então é natural que tenhamos conflitos entre grupos e nações. Cada um, então, olha para a sua própria perspectiva, desvaloriza o outro, exclui a outra parte. E com isso se justificam várias opressões, muita tirania, muitas guerras, muitos conflitos entre países ou dentro dos países, né? Grupos defendendo a sua posição, a sua prioridade, né? Cada um puxando para o seu lado. E também deve-se considerar que ao redor dessa narrativa está toda a filosofia ocidental, né? Que supervaloriza a razão, né? Em contraposição ao que realmente a religião declara. Não há dúvida de que uma suposta religião, né, ou espiritualidade na história muito marcada pelo controle social e por ideias fragmentadas do que chamávamos religião, gerou muito atraso e muita limitação no progresso da humanidade. Isso é história, né, e já sabemos. Mas também jogar tudo fora e achar que a religião não tem nada a contribuir é o outro extremo que realmente nos coloca em uma situação muito delicada. Então, esse mundo secular, com todas as forças relativas ao materialismo, individualismo, competição, gerou inúmeras injustiças. Não conseguiu responder às necessidades das massas da humanidade, né? Então, a todo momento vemos esse mundo muito instável, né? Muito de tendências extremas, né? Num dado momento, há poucas décadas atrás, estávamos todos vangloriando os processos de globalização e falando desse movimento que abarcava mais e mais países. E, por outro lado, agora temos todas essas forças, esses movimentos do nacionalismo, né? E todas essas ideologias se sustentaram realmente no assassinato de milhões de pessoas. Milhões de pessoas realmente foram expostas à tirania e a todas essas ideologias, né? Então, tem um jornalista britânico chamado Douglas Murray,
que escreveu um livro, eu não sei como é em inglês, os amigos que estão aí, mas em português se chama A Estranha Morte da Europa, né? E esse livro, então, fala dessa crise de identidade, né? E diz que realmente o aspecto mais forte da crise civilizatória de hoje é a crise de identidade. E que a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, algo mudou no mundo, né? Então, nos sentimos uma fragilidade que não consegue ter respostas e avançamos, e cada vez mais que avançamos em tecnologia, em prosperidade material, mais e mais fica evidente que há algo no cerne desse processo que é extremamente frágil, extremamente incoerente. Não que necessariamente esse tema de identidade é algo novo, né? Existe há muito tempo, mas parece que então ganhou um outro sentido, segundo esse autor, né? Então as pessoas estavam buscando responder a pergunta de quem sou eu, a que grupo eu pertenço, como eu vejo a relação com o outro. Então não se trata apenas de uma resposta centrada no eu ou quem eu sou, mas essencialmente como eu me vejo na relação com o outro, né? Então a nossa identidade é criada não somente em quem eu sou, mas como eu me vejo na relação com o outro também. Então, mas com isso não estou querendo dizer que a filosofia ocidental não tenha servido de nada ou que não tenha criado inúmeros benefícios para o mundo, sistemas, modelos, teorias que realmente permitiram à humanidade chegar ao estágio que está agora, né? Mas talvez pensarmos um pouco de que estamos, parece que chegando a um limite, né? Que não tem mais o que oferecer, né? Modelos que começam a se chocar com essas diversas identidades que na sociedade existem. Então, lembram uma música do Caetano Veloso que dizia que alguma coisa está fora da ordem, né? Fora da ordem, da nova ordem mundial. Então, realmente parece que algo está desajustado, né? Algo não bate, né? Algo não está conseguindo suprir as necessidades desse modelo, né? Por mais refinado que seja, por mais sofisticado que seja. E Baha'u'lláh mesmo mencionava também, né? Ele dizia que o equilíbrio do mundo foi alterado, né? Pela vibrante influência dessa mais, perdão, está aqui, que deixa eu só ler o que Baha'u'lláh trouxe para não, que o equilíbrio do mundo foi alterado pela vibrante influência desta e mais grandiosa ordem mundial, né? Então, e que isso é proposital, e que isso não é simplesmente pequenos ajustes que vão permitir essa transição a uma outra condição, a uma outra situação. Então, o Guardião já mencionava, Guardião da Fé, Shohreh Effendi, foi um grande historiador e também, de certa maneira, podemos talvez mencionar no âmbito mais acadêmico, né, como historiador e uma visão política, né, e inclusive dos processos que o mundo vai passar para poder alcançar outros estágios da sua civilidade. Então, ele mencionava todos esses processos que a humanidade necessita passar, né, de integração, desintegração. Ele alertava muito sobre os deuses do materialismo, do consumismo, a própria força da corrupção, a lassidão moral e preconceitos. Então, é muito interessante quando a gente lê alguns documentos da sua autoria, como, por exemplo, um livro bastante conhecido que é O Advento da Justiça Divina,
dirigida aos amigos da América do Norte, mas quando se lê essa carta, parece tão atual, né? Parece tão, na realidade, feito para esse momento, que é impressionante, né? A forma como Chogyam Effendi via o mundo e a forma muito clara dos passos que iríamos passar. Então, às vezes, quando lemos, parece que a ficha cai. Quando lemos e vemos que não, na realidade está tudo bem, temos todos, mas fazia parte do processo, né? A humanidade, às vezes, necessita passar por esses desafios para que possa ceder, né? Para que possa conscientemente aceitar a necessidade de alterar todos esses sistemas, esses modelos e as formas de pensar que estão pautando todas as áreas e dimensões da vida. Então, ter a visão de Baha'u'lláh, eu vejo que nos traz esperança, traz uma visão clara do futuro, para onde que estamos nos dirigindo. Isso não significa alívio, né? Isso não significa conforto. Pelo contrário, isso significa muito trabalho, isso significa esforço redobrado, e que devemos, então, canalizar as energias para essa visão de mundo que se deseja. Né? Então, é muito interessante a maneira como se descreve. Então, Chogyam Effendi descreve que estamos, na realidade, o mundo na realidade, passa por diferentes estágios, né? E que estamos exatamente num período da transição da adolescência à maturidade da humanidade. Então, isso é muito interessante. Então, considerar como adolescência coletiva, né? Então, quando a gente pega, inclusive, e olha um pouco para a adolescência individual, então tem vários elementos que caracterizam a adolescência, né? A adolescência, fisicamente, obviamente, há diversas mudanças, né? Mas não somente as mudanças físicas, mas também essa explosão mental. E que essa explosão mental que às vezes beira entre muita maturidade, como um homem adulto, uma mulher adulta, ao mesmo tempo que no mesmo momento pode ir ao outro extremo, que é de infantilidade absurda, né? Então, essa fase onde o sujeito tenta estabelecer a sua identidade, né? Tenta estabelecer quem ele é. E é um período extremamente conflitivo, porque, ao mesmo tempo, tem aspectos da infância e aspectos da idade da madurez, né? Da maturidade. E como ele vai indo, alternando e tentando encontrar o seu caminho nesse processo. Então, é um período de muitas incoerências, né? Então, a analogia que também os escritos da fé fazem, Baha'u'lláh fala dessa maneira e Chogyam Effendi depois explica em detalhes maiores, é essa transição como estarmos passando por um período da adolescência coletiva e estamos indo na direção, obviamente, da maturidade, né? E a maturidade sinalizada por uma civilização mundial, né? Por uma outra etapa onde a humanidade deverá passar. Então, Baha'u'lláh, não somente na posição de um pensador, mas realmente para os Baha'is como um manifestante de Deus, ou seja, como alguém que é inspirado pela revelação de Deus. Ele dizia que todas as coisas necessárias para elevar a humanidade a um outro estágio, resolução de conflitos, podem ser encontrados nos seus escritos. Ou seja, Baha'u'lláh vinha ele traz a sua revelação, os seus ensinamentos, não como fórmulas para podermos transitar dessa infância à idade madura, da maturidade da humanidade. Mas ele mencionava que ali estão os elementos necessários para essa transição.
Por outro lado, o Chogyam Effendi dizia que os princípios mais gerais de Baha'u'lláh estão sendo gradualmente apropriados pela sociedade, mesmo que não saibam da sua origem, né? Por exemplo, nesse cenário da pandemia, nós vimos uma série de expressões, que são expressões muito similares aos princípios e às ideias bahais, né? Então, essa ideia de que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos, ou que somos folhas da mesma árvore, gotas do mesmo oceano. Então, houve em vários lugares, inclusive desse processo de solidariedade entre países, várias dessas expressões, né? Músicas que foram compostas que reforçam essa necessidade de reconhecermos que o valor está em todos, né? Todas as pessoas de qualquer país, de qualquer lugar são importantes, né? Então, e elas vão se disseminando cada vez mais, inclusive com todo o poder das redes sociais. Mas também Chogyam Effendi falava que necessitamos entender os ensinamentos mais profundos da revelação de Baha'u'lláh que ainda não foram tocados, que ainda não foram devidamente trabalhados. E que não se trata de questões muito superficiais, mas o que a vasta revelação de Baha'u'lláh trouxe, você sabe, mais de 100 volumes de escritos diretamente por Baha'u'lláh, fora tudo que foi depois, obviamente, interpretado por Abdu'l-Bahá nas suas palestras e tal, e também o guardião da fé, que foi Chogyam Effendi, e depois, hoje, temos na administração da fé, como cabeça da fé, a própria Casa Universal de Justiça, que é uma instituição que encabeça a fé e gera, na realidade, muito esclarecimento e muito mais detalhes, obviamente, das implicações do que a revelação de Baha'u'lláh trouxe à humanidade. Feshman, posso cometer uma gafe Pois não. de host? Eu estou te interrompendo, peço desculpas, mas na dinâmica do que você fala, agora, um minuto atrás, sobre a mudança da humanidade na adolescência, uma das características da adolescência é a mudança muito rápida, né? De um dia para o outro, do humor e tal. E na história da humanidade, alguns anos, 30, 3 décadas, 40, 4 décadas, são pequenos períodos. Esse trecho que você leu do Advento, que você mencionou, do Advento da Justiça Divina, você mencionou que há vários trechos que extremamente apropriados para hoje, Chogyam Effendi escreveu, e são dos anos 20, 30, dos anos 30. Eu acho inacreditável como, mesmo olhando na nossa vida, né, em 30, 40, 50 anos, a velocidade de mudanças em muitas coisas é gigantesca. Um exemplo que eu sempre dou a mim mesmo é de lembrar que em 1991, muitos de nós estávamos lá no Jacob Javits Center em Nova York, tinha 25 mil Baha'is reunidos numa conferência, num congresso mundial. E eu me lembro que quando eu elenco e tico algumas coisas, como o mundo mudou. Isso que você acabou de falar. Unidade na diversidade, os princípios Baha'is hoje são abraçados com muito mais naturalidade do que 29 anos atrás que se passaram. Naquela época era contestado, não era vamos dizer, fácil aceitar esses princípios que você acabou de mencionar. Por outro lado, naquela época havia uma certa crença da humanidade nas suas instituições, nos seus governantes, etc. E hoje não existe nenhum. A falta de credibilidade da sociedade, do ser humano nas suas instituições e nas religiões também. Naquela época, se você falasse, olha, Baha'u'lláh trouxe unidade na diversidade, as pessoas falavam, olha, não, isso aí é muito utópico, isso aí não funciona, mas aceitavam um pouco a religião. Hoje eles aceitam o princípio, mas não aceitam de jeito nenhum que ele tenha em origem algo de espiritual. Como é que você vê isso? E já te pedindo para falar um pouco do que os Baha'is estão fazendo hoje. Dentro desse cenário que você desenhou tão bem, o que a gente está fazendo? Tá certo. Obrigado, Neissan. Eu acho que
Na realidade, eu queria chegar lá, eu queria mencionar, talvez antes de mencionar o que realmente os Baha'is têm, vamos dizer, alcançado, têm feito, e de forma muito concreta e muito prática nesse processo de mudança, porque o cerne, eu acho que do que nós estamos todos, né, Baha'is e todos os outras pessoas que trabalham pela melhora do mundo, é realmente encontrarmos um pouco mais de coerência para estabelecer uma nova civilização. E ela não consegue se estabelecer se houver essa fragmentação entre três atores fundamentais da sociedade, né? Que é basicamente o indivíduo, né? As instituições e a comunidade, né? Entendendo-se como indivíduos, obviamente cada uma das pessoas com todos os direitos e deveres que dispõe de toda a força, obviamente, está no indivíduo o poder de tornar um pensamento numa realidade, uma ideia numa realidade. Então, por isso que é tão fundamental quando a gente fala, então, do indivíduo ser empoderado, do indivíduo ser capacitado. Então, ele consegue, então, mover e ele consegue tornar ideias em realidade, ele consegue servir, né? Está ali o poder da transformação da sociedade. Por outro lado, as instituições, né? No sentido de poderem organizar a gente não consegue avançar sem uma certa ordem, sem alguns processos que conduzam a coletividade, né? Não dá para atuar no cenário de anarquia ou de completa, vamos dizer, descentralização das coisas. Há necessidade de uma certa administração, de uma certa guia, de certos fluxos que permitam, então, também que as energias, os talentos da comunidade dos indivíduos possam ser traduzidos. E uma comunidade que, muito distante desse modelo de sociedade que nós estamos vivendo, de uma comunidade que você não... são artificiais, são comunidades criadas simplesmente para proteção, e não para liberdade, né? E não para expressão e inclusão das pessoas. Mas a gente cria comunidades em condomínios, criamos comunidades por um interesse muito específico, mas não é isso. Na realidade, há quantas e quantas sociedades estão demolindo e estão falindo porque, obviamente, praticamente esqueceram do sentido de comunidade, da interação necessária e do quanto, por exemplo, a criança do outro, o filho do outro é também minha preocupação, né? O quanto a vida do outro é também minha preocupação. Por isso que muitas das populações originárias que não perderam ainda esse elemento são tão nobres nesse sentido, são tão solidários, né, nesse sentido. Talvez o próprio processo da pandemia tenha nos ajudado a pensar um pouco mais sobre isso, né, o sentido real de comunidade, que não é simplesmente um sentido de uma comunidade que se protege em condomínios ou se protege atrás de muros, né, mas de comunidades que realmente representem essas relações mais humanitárias, essas relações que nos tornam mais seres humanos. Mas então, dentro desse âmbito, então, talvez respondendo um pouquinho o que você está perguntando, sim, a comunidade Bahá'í tem se focado muito em reconstruir essas relações entre o indivíduo, entre as instituições e comunidade. Acreditamos que um dos pontos que essencialmente prejudica esse avanço da civilização é exatamente essas dicotomias ou essa fragmentação que existe entre esses três atores.
Mas eu acho que, então, quando estamos falando que existem certos princípios fundamentais, eu queria tocar um ou dois princípios fundamentais, só para a gente ter uma noção da profundidade do que Baha'u'lláh traz, e, à luz disso, então, mencionar alguns exemplos muito concretos dentro da comunidade Bahá'í. Neissa, quanto tempo tem? Você fique à vontade, Pejman. Na verdade, a nossa ideia é para termos 30 minutos de perguntas e respostas, você teria que terminar nos próximos 5, mas mesmo que você se estenda para 10, ainda dando 20 minutos para pergunta e resposta, tá bom. Eu vou tentar, então, ser bem sucinto. Então, eu acho que uma das grandes características e diferenças que realmente Baha'u'lláh traz para essa época é essa outra narrativa da história. A gente está repleto de narrativas da história que falam da prioridade de um grupo em relação a outro, de uma certa etnia contra a outra, de um certo povo mais desenvolvido contra outro povo menos desenvolvido. E a história é contada dessa maneira. E todas essas histórias, todas essas narrativas são basicamente leituras parciais, né, da realidade, não uma leitura completa. Mas quando Baha'u'lláh traz essa ideia da evolução da humanidade e que fala que passamos por várias etapas e que estamos numa etapa da infância indo à maturidade, e explica de uma forma muito científica também, né? Valoriza a ciência quando está mencionando, inclusive faz a analogia com o corpo humano, né? E como a evolução dessa sociedade, então, também, no final das contas, é muito mais que o próprio corpo, né? Então, ele fala que, por exemplo, o funcionamento do corpo humano, com todos os órgãos, todos os membros funcionando, não é só a integração desse corpo, mas é para o aparecimento da consciência do indivíduo. Então, o poder dessa combinação, dessa articulação de tecidos, órgãos e tal, não é o fim. Na realidade, é mais do que isso. O que emerge é mais do que o corpo humano. A consciência humana é algo muito mais elevado do que isso. Então, Baha'u'lláh compara que também esse processo da evolução da humanidade vai levar a uma outra etapa que não é só o perfeito funcionamento entre os órgãos, mas é como isso dá espaço para o surgimento de uma civilização mundial, né, com outro pensamento, uma outra consciência. E ele explica de uma forma bastante histórica que passamos por etapas na história de clã, de tribos, de cidade, estado, enfim, de nação, e chegamos a esse ponto que estamos agora, mas que não necessariamente a história disso é a história da sobrevivência, mas é a história que ganhamos cada vez mais em cada um desses estágios uma consciência mais elevada da nossa realidade. Então, enquanto não resolvermos essa fragmentação, então, por um lado, eu acho que a gente não vai avançar, e essa narrativa de Baha'u'lláh traz a todos os povos da humanidade, a todos os estratos da sociedade, para uma mesma narrativa, para uma mesma explicação, e nos conduz em direção a uma visão. É desesperador estar nesse mundo e não termos uma visão do futuro. E então é uma das grandes e profundas contribuições que Baha'u'lláh traz. Outro é o princípio da unicidade da humanidade, né? Então Baha'u'lláh diz que somos frutos da mesma árvore. Essa simples frase então elimina uma série de preconceitos e relações distorcidas, né? Cria uma identidade realmente humana, tira todo sentido. Se a gente está falando em termos de civilização mundial, então não tem sentido mais eu e eles, nós e eles. Eles são quem? Se estamos falando de uma condição mais mundial, global, então não tem eles, somos apenas nós, né? Todos nós. Talvez em uma etapa da humanidade
faria sentido falarmos nós brasileiros e eles canadenses, nós canadenses e eles italianos, né? Ou nós das Américas e eles da Europa. Mas nesse cenário que se estabelece, é um cenário que, na realidade, só cabe o nós, né? E nessa ideia, então, Abdu'l-Bahá dizia que o que se requer, e aí vai um pouco esse tema da unicidade da humanidade, é que não basta apenas acordos políticos, não basta apenas normativas de boa conduta, de ética, supostamente que a gente estabelece. O que Abdu'l-Bahá fala que realmente vai gerar essa união entre os povos, numa das palestras em Paris, ele dizia o seguinte: cada um vê, cada um vê no outro a beleza de Deus, revelada na alma, e encontrando esse ponto de similaridade, todos são atraídos por amor recíproco. Este amor fará de todos os homens ondas de um só mar, estrelas do mesmo céu e frutos de uma só árvore. Este amor realizará o verdadeiro acordo, estabelecerá o alicerce da realidade, da real unidade. Então, se não houver esse entendimento mais profundo da unicidade da humanidade e da necessidade de realmente, nesse contexto, vermos no outro a beleza de Deus, é impossível, na realidade, chegarmos a esse estágio onde possamos, de alguma maneira, estar unidos para podermos resolver problemas coletivos. Se não avançarmos nisso, ainda nos veremos, por mais acordos, por mais sofisticados que sejam as teorias, as ideologias, mais refinados, mas se não conseguir chegar a esse cerne de realmente mudar o nosso olhar sobre o outro, então as coisas realmente não mudarão. Não mudarão, e é exatamente isso que faz com que tantas e tantas pessoas no mundo continuem sofrendo, né? Absurdos, como, por exemplo, o fato de que, na realidade, nós temos basicamente 8 pessoas no mundo que têm mais recursos econômicos que 3,5 bilhões de pessoas no planeta. Então, metade do planeta e 8 pessoas. Então, esses cenários são um aspecto, que é um aspecto da discrepância dos extremos de riqueza e pobreza no planeta, mas como mostra as incoerências, né? Então, se a metade da população humana a gente não dá o direito de poderem exercer o seu direito de serem seres humanos, de poderem desenvolver suas capacidades, se não lhes oferecemos as condições mínimas para poder desenvolver essas capacidades, então o que podemos esperar, né? Então, eu acho que, em resumo, tem muito, obviamente, dos princípios da revelação de Baha'u'lláh que ainda necessitam ser explorados e que estamos muito distante disso. Então, alguns exemplos muito concretos, como o Neysan estava mencionando. Então, eu só queria relatar alguns poucos exemplos. Um deles é que, por exemplo, nesse trabalho que está sendo feito muito mais nas bases. Então, vocês sabem que a comunidade Bahá'í tem trabalhado na educação de crianças, na educação de pré-jovens, na educação das famílias, dos adultos, dos jovens, mas não somente em termos de atividades, mas especialmente na interação entre essas populações, né? Num novo marco de relação entre as pessoas, né? Um apreço pelo serviço, um apreço por uma cultura de colaboração. Então, quando esses elementos começam a emergir, então uma nova realidade começa a surgir. Então, eu queria dar alguns exemplos para vocês, muito pontuais. Obviamente, por trás tem todo um processo que não dá para descrever aqui em um tempo tão curto, mas eu queria mencionar alguns exemplos. Um dos exemplos é, por exemplo, na Índia. Na Índia,
durante décadas, a comunidade Bahá'í vem trabalhando no sentido de promoção das mulheres e também da eliminação das castas, né? Vocês sabem que um grande desafio da Índia é essa divisão da população em castas, né? E é muito interessante que um dos aspectos que durante muito tempo a comunidade Bahá'í tentou trabalhar e não conseguia gerar resultados era o tema da mulher. E a comunidade Bahá'í fazia palestras, realizava diversos seminários que eram bons, né? As pessoas vinham e participavam, escutavam informações sobre as mulheres, se lia algum texto, vamos dizer, dos escritos sagrados da fé Bahá'í, e se tentava dessa maneira ajudar a promover mais as mulheres. Mas no final das contas seguíamos com as mesmas coisas, com as mesmas estruturas. Então você não via, por exemplo, mais mulheres no protagonismo dos processos, né? Um pouco à frente das coisas. As instituições da fé, essencialmente, eram mais, na Índia, estou me referindo, eram mais que tudo marcados pelo sexo masculino e tal. E ainda haviam práticas um pouco arcaicas, né? Um pouco antigas, né? Da relação entre homens e mulheres. Mas quando esses processos educacionais foram empoderando as bases, foram empoderando crianças, pré-jovens, jovens, né? Onde jovens, crianças, homens e mulheres estavam, meninas e meninos estavam juntos, jovens servindo juntos, desenvolvendo a capacidade. E quando cada vez mais também mulheres foram assumindo nesse cenário de serviço, protagonismo, coordenando processos, né? Processos do Instituto e tal, praticamente mudou o cenário das áreas onde a gente tem trabalhado. E esse tema realmente da equidade e dos direitos, né? das mulheres, naturalmente emergiu de processos muito mais baseados em uma construção de uma nova mentalidade. A mesma coisa foi com relação às castas, né? Então, quando chegávamos, por exemplo, a certos vilarejos, então as pessoas diziam: bom, eu acho ótimo essa educação que vocês estão querendo oferecer às crianças, aos pré-jovens, aos jovens, mas, por favor, mantenham separado as castas, não misturem as castas. Então, os Bahá'ís diziam: tudo bem, a gente vai respeitar isso, mas veja, é muito difícil a gente separar. É um único professor e não dá para ficar dando aulas fragmentadas. A gente tem que juntar elas, tudo bem? Mas aí a gente obedece certas regras, sei lá, de não tocar um no outro, ou coisas desse tipo. Mas ao longo do tempo, trabalhando com esses processos educacionais e esses professores, esses animadores trabalhando com crianças, com adolescentes, permitiu com que essas famílias se juntassem. E pouco a pouco se via que a casta mais privilegiada cozinhava para a casta mais pobre e a casta menos privilegiada também cozinhava, que eram coisas completamente impensadas há 20 anos atrás, por exemplo, e que agora é uma realidade. E mais do que isso, casamento entre gerações de castas diferentes tem surgido através desses projetos. Mas por quê? Porque, na realidade, as pessoas não somente necessitam de informações, mas para poderem realmente vivenciar esse poder transformador da revelação de Bahá'u'lláh, elas necessitam servir. E é no campo do serviço, é no campo de oferecer a sua contribuição, a sua energia, é que lá que emerge e começa a dar sentido todos esses princípios, todos esses valores. Antes disso, é basicamente uma teoria. Mesma coisa em República Democrática do Congo. Então, na República Democrática do Congo, é outro exemplo, fica, obviamente, na África. Então, há uma história que diz que então um vilarejo, praticamente todo, então tinha as atividades que a comunidade Bahá'í estava oferecendo e várias pessoas tinham se capacitado e tal.
Então, uma pessoa externa desse povoado veio visitar, né? E aí a primeira coisa que eles falaram era que, olha, a dinâmica aqui é assim, a gente faz orações toda manhã, a gente tem essas atividades nessa comunidade. E no livro 1, que é um dos livros, por exemplo, que os Baha'is e os amigos que se envolvem com o processo do Instituto Lei, se diz que eu não posso pegar nada do outro que não me pertence, né? Mesmo que eu esteja morrendo de fome. E esse princípio é muito sério aqui. E ninguém aqui rouba. Se alguma coisa acontecer, a gente já sabe quem foi, né? Então, era a coerência, a coesão, por exemplo, dessa comunidade. Ou exemplos muito concretos, recentemente, no sul do Brasil, num bairro que é daquela região de Sapucaia, que se chama Vila Feliz, onde a união de certas famílias, através das atividades que a comunidade Bahá'í tem oferecido, então, gerou tamanha profundidade nas reflexões que, então, essas famílias de várias ruas próximas então estão se juntando, estão orando nesse período da pandemia, estão falando sobre a educação dos seus filhos e como podemos, de certa maneira, protegê-los. Agora que as escolas, entre aspas, pensam que estão funcionando, mas realmente não chega, a instrução não está chegando aos nossos filhos. Que outros mecanismos, que outras alternativas podemos buscar? Então, isso se chama empoderar as massas. É o que sempre os grandes pensadores e filósofos do mundo desejavam como elemento para se trabalhar contra as forças de exploração, de poder e tal. E isso tá... Pois não. Não, então, eu queria pegar a sua afirmação de que esse é o tipo de exemplo de atividade que os Baha'is estão fazendo. Você já deu 3 exemplos interessantes, Sapucaia, um na África e um na Índia. Esses 3 têm um fio condutor de que a ação, como foi falado no título, é no grassroots. Agora, a gente sabe que quando você está no grassroots e já apresentando uma das perguntas, porque a gente tem só mais 15 minutos do Fireside, mas uma das perguntas é sobre isso. Fala assim, se você está lá no campo, na vizinhança, você está agindo com famílias e tal, muitas vezes tem a questão da atividade partidária, tem alguma agremiação, um trabalho partidário local, coisa assim, e às vezes você acaba, até por ter diversidade, aceitar todas as pessoas, você vai ter pessoas nessa atividade que têm dedicação política. Então a pergunta da Virgínia é o seguinte, o que acontece com um membro da comunidade Bahá'í que se candidata a um cargo através de um partido político? Ou, vamos dizer, vira alguém que está trabalhando para promover um partido. E está nesse espaço de grassroots que você descreveu. Qual é a postura dos Baha'is quando o serviço também à comunidade pelos partidos, ou qualquer que seja a agenda deles, interfere, ou até um Bahá'í quer fazer as duas coisas, quer participar da política partidária? Qual que é a visão Bahá'í disso? Bom, eu acho que volta aquela ideia que eu estava compartilhando no início do avião, né? De verdade, assim, ou seja, não que se deva impor qualquer, vamos dizer, participa ou não participa da política, né? Isso é uma opção individual, política partidária, estamos falando. Isso é uma opção individual, mas isso fere um dos princípios da fé relacionados aos Baha'is, né, de não envolvimento em política partidária, não porque ela, na realidade, não possa contribuir. Eu acho que a contribuição de vários partidos políticos idôneos, ou vamos dizer, vários esforços que são feitos nas bases, não tem nada contra isso, né? Às vezes, não podemos rotular todos os esforços como
negativos e não adequados. Mas a questão é que não acreditamos que, efetivamente, quando você fala de um Bahá'í que se envolve com esse processo, às vezes é um Bahá'í que a minha sensação é que não entendeu, talvez, a revelação de Baha'u'lláh para poder, obviamente, atuar em outra dimensão. Isso não nega o valor do trabalho que, por exemplo, ela possa estar fazendo na base e, obviamente, ela perde alguns dos privilégios administrativos porque não bate com as leis da fé, né? Porque realmente, como Bahá'í, talvez tem que pensar nessa perspectiva mais ampla e que a causa que está defendendo é uma causa que chega até a base, mas não através das disputas políticas entre um governo ou outro, um partido ou outro, ou vamos dizer, esses conflitos naturais que existem nesse modelo de tentar resolver os problemas, nessa maneira de tentar resolver os problemas. Então, pode até resolver, pode até ajudar muito, mas é uma escolha que o indivíduo Bahá'í faz. Mas ele não pode estar nos dois. Gera uma incoerência, inclusive. Imaginemos que, por exemplo, um caso, essa pessoa seja de um dado partido que trabalha com o setor desse bairro. E outro Bahá'í é conectado a outro partido que também trabalha nesse bairro. E os dois partidos são opostos, são antagônicos, têm interesses próprios. Está chegando as eleições. Então, a comunidade Bahá'í não opera dessa maneira. A comunidade Bahá'í tem que operar em bases da unidade plena entre todos, não vinculados a nenhum desses. Não estamos dizendo que não temos pensamento político ou temos um posicionamento político, porque temos um posicionamento político no sentido de querer que aquela coletividade tenha os seus direitos respondidos, de encontrarmos caminhos para poder, mas que não é somente através da política partidária. Mas quando um Bahá'í se alia a um partido político e busca esse caminho, então, de certa maneira, quebra com todos os outros elementos, esquece um pouco que tem outros elementos também envolvidos nisso, não somente a ação, mas tem todos os outros elementos relacionados a que tipo de sociedade a gente está tentando construir. Muito obrigado. Desde que eu sou pequeno, eu tenho visto com muita clareza essa visão Bahá'í. Só que o mundo está mudando e, de repente, entre a não atividade política e o engajamento ativo em política partidária, tem várias nuances hoje em dia que não haviam quando eu era jovem. Eu vou dar um exemplo. Você hoje tem um empoderamento na mídia social que permite que a tua opinião, que antigamente tinha que ser publicado um livro e ter muito sucesso e 3.000 pessoas lerem a tua opinião, ou você ter a facilidade de ir para a rádio, ser radialista, enfim, ser alguém da mídia. Hoje, um ser humano, desses bilhões de pessoas que estão no Facebook, ou no LinkedIn, ou no Instagram, um ser humano sozinho consegue atingir milhões de pessoas apenas com a expressão do seu like. Porque, na pior das hipóteses, centenas de pessoas que o conhecem, ou milhares, isso se não virar uma massa muito maior, né, por causa do efeito de rede, mas milhares de pessoas vão saber o que você acha. E eu acho que algumas pessoas, na maior boa intenção, muitos são membros da comunidade Bahá'í, vão lá no Facebook e dão um like num comentário agressivo contra uma pessoa, contra um governante, ou apreciativo a um outro que é de contra, ou à direita, à esquerda. Então, antigamente, essa clareza não interfere em política era muito clara. Eu não vou virar atuante na política partidária. Hoje você vê esse lado mais sutil, as pessoas acham que não tem problema, mas também polariza. O que você tem a dizer sobre isso, Pejman?
Bom, eu acho que também quando você menciona, desculpa, Nilson, quando você menciona também da questão dessas sutilezas que existem nesse momento, né? Então, da, é, alguns amigos, então, não se dão conta de quanto essa maneira das relações, essa maneira da gente se comunicar tem mudado no mundo, especialmente com as novas tecnologias, né? E que na realidade a gente tem que mostrar coerência em todos os aspectos da nossa vida, né? Não somente num dado cenário, né? Não é só participando de uma reunião Bahá'í que eu tenho que ser Bahá'í, e em outros aspectos, em outras dimensões da minha vida, então, não, né? Então, o que eu queria também mencionar é que, na realidade, tudo que a comunidade Bahá'í tem tentado fazer é tentado traduzir a revelação de Baha'u'lláh em um modelo, como o Guardião falava, que seja um modelo para uma civilização mundial. E não é um modelo para futuro. É um modelo que sirva agora. Se a civilização mundial vai aparecer daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, não importa. Ela vai percorrer um caminho e provavelmente muitos desafios ao longo desse processo vão aparecendo, né? E não vai ser fácil isso. Só que a comunidade Bahá'í deve fazer o esforço de tentar traduzir em todos os seus aspectos a revelação de Baha'u'lláh, porque se não formos nós que possamos traduzir isso, quem vai poder fazer isso? Um outro grupo vai fazer isso? Um outro? Não. Na realidade, o mais coerente seria que esse primeiro grupo que pudesse exemplificar isso e pudesse ser, vamos dizer, esse embrião, esse modelo dessa civilização mundial e poder oferecer à humanidade, deve ser a comunidade Bahá'í. Então, essa coerência em todos os aspectos. A coerência dos Bahá'ís na utilização das redes sociais, a coerência dos Bahá'ís na relação com o governo, na relação com a política, na relação... Então, todas essas áreas são áreas novas. Então, infelizmente, alguns Bahá'ís podem pensar que tudo isso é para o futuro, tudo isso é daqui a... Não, tudo isso é para agora. Tudo isso devemos exemplificar hoje, devemos tentar traduzir, não importa o tamanho da nossa comunidade. É o poder do exemplo que eu acho que é fundamental nesse momento. E quando nas guias da Casa Universal de Justiça, que talvez alguns amigos não saibam, mas a Casa de Justiça, que é o órgão máximo da fé, manda, obviamente, constantemente cartas que guiam a humanidade, guiam a comunidade Bahá'í. Nessas últimas cartas é muito evidente isso que o Centro Mundial da Fé deseja, quando fala das duas realidades. E fala que existe uma realidade, obviamente, de um mundo atormentado, aflito, toda a crise sanitária e toda a preocupação que todos nós devemos ter, mas, ao mesmo tempo, fala para hoje, não para amanhã, não para daqui a 10 anos, uma segunda realidade, de uma comunidade que é resiliente, com uma comunidade que segue avante, que demonstra solidariedade, que demonstra preocupação, que tem uma agilidade na sua maneira de atuar. Então, eu acho que... Eu acho que você terminou de uma forma que me obriga a te pedir um favor, Pejman. Essa última carta fala, como você falou, exatamente desse momento que a gente está, do Covid, e nos relembra das oportunidades imensas que a gente tem para transmitir essa mensagem. Se você pudesse separar os trechos dessa carta e da outra que você mencionou, que a Casa de Justiça fala sobre a situação do mundo atual, talvez até alguns trechos daquela mensagem de Abdu'l-Bahá sobre ao Irã, aos governantes naquela época, a gente poderia colocar no site, no www.firesidebahai.org, e todos os participantes aqui, até aqueles amigos que vão assistir no YouTube, vão poder entrar no site e baixar esses trechos específicos que têm a ver com o que você mencionou. E também
Infelizmente, um dos problemas do nosso formato é que a gente realmente tenta terminar em 1h30. Isso quer dizer que nós temos mais 2 minutos para as suas palavras finais, mas como eu queria honrar aqui o meu compromisso das perguntas, eu vou pedir que na palavra final você já responda o amigo José Mauro Paes, que perguntou como os Baha'is podem se colocar em conversas a respeito da situação atual do mundo sem se envolver na partidarização que todos tentam caracterizar e classificar as opiniões. Esse é o problema. A gente tem uma opinião, está todo mundo lá olhando se é de esquerda ou de direita. E aí fala, se for de direita eu não aceito, se for de esquerda eu não aceito, etc. Você podia fazer um término realmente curtinho de 1 minuto só e respondendo essa pergunta. Eu agradeço muito. Então, perguntas difíceis, né? Então, Mauro coloca em situação difícil no finalzinho. Estava indo muito bem até agora e Mauro faz essa O melhor pergunta. da pergunta difícil é só te dar 1 minuto para responder, porque aí você consegue escapar. Exato, exato. Não, mas, novamente, eu acho que a postura... eu acho que o que devemos exemplificar em toda a nossa vida, ainda mais considerando esse período tão especial que estamos passando, é nos voltarmos ao exemplo de Abdu'l-Bahá. De verdade, eu acho que Abdu'l-Bahá demonstrava o quanto ele conseguia, em momentos distintos, falar sobre temas fundamentais, né, que eram necessários, sem, obviamente, entrar na arena da política partidária, né? Eu sei que em vários países, inclusive no Brasil, a gente está enfrentando desafios muito grandes nessas polarizações políticas e qualquer comentário, às vezes, parece que de um lado é de defesa ou de ataque. Então, obviamente, em cenários assim, o nosso posicionamento tem que ser sensato, né? A linguagem que utilizamos, a moderação, né? A sabedoria na fala, nos comentários, realmente um filtro bastante adequado do que postamos, do que comentamos. Então, isso realmente é uma postura necessária. Novamente, por quê? Porque a visão é do aviador lá em cima, não do aviador no chão. No chão tem um monte de problemas, sem dúvida nenhuma, mas a solução, amigos, não vai vir dessa dimensão das discussões que atualmente tem pautado as conversas na política, né, nos interesses que existem. O trabalho que a comunidade Bahá'í está fazendo é um trabalho que tem outra dimensão. E por isso que, às vezes, para nós que estamos nessa sala, deveria ser muito coerente que, então, nos aprofundemos mais. Talvez, se estamos sentindo que ainda não nos conforta, a minha percepção é que nós necessitamos nos aprofundar mais, nós necessitamos entender melhor e nós necessitamos desenvolver essa habilidade de não falar a mesma coisa que os outros. Então, tem que ter algo distintivo na nossa fala. Se nós somos Baha'is e somos construtores da unidade, então a nossa linguagem tem que ser diferente. Se todo mundo está falando mal do governo, ou todo mundo está falando a favor do governo, ou todo mundo está falando das discussões que são as mesmas que a gente vê na sociedade em geral, então realmente não faz muita diferença a nossa contribuição. Mas eu entendo que a nossa contribuição deve ser esse constante pensar em que maneira os princípios da fé podem ajudar o meu povo a avançar, e não simplesmente ficar em discussões, às vezes, infrutíferas ou muito cheias de emoções, né? Mas que necessitamos conversar. Também não é o outro extremo de que evitemos falar, de que somos um grupo muito esquisito, né? Que não comenta nada, que não fala nada, né? Também a comunidade Bahá'í não é isso. A comunidade Bahá'í tem que aprender a comentar, mas comentar da forma adequada. Ver o positivo em diferentes aspectos e tentar integrar esses elementos. Essa é a linguagem da comunidade Bahá'í e essa era a linguagem de Abdu'l-Bahá, né? Muito obrigado, Pejman. Muito obrigado. Eu imagino a tua agenda.
Eu imagino tuas viagens, as reuniões intermináveis de Zoom, as crianças em Viagem casa. viagem não, Neissa. Agora são as viagens por Zoom, são as viagens do avião sem asa. Mas eu agradeço muito que você deu uma hora da tua vida nesse domingo e agradeço muito a vocês que estiveram aqui. Vocês abrilhantaram com a sua presença. Peço que voltem. Quando voltarem, deixem sempre a imagem ligada, menos os que estão de pijama. Aí tudo bem. Eu vou agradecer a participação de todos. Eu acho que foi um Fireside muito legal. Vou pedir para todo mundo, se quiser sair do mute, eu vou deixar aqui. Eu vou liberar o mute, deixa eu aqui. Unmute themselves. Todo mundo agradecer aqui o Pejman, e realmente foi muito útil. Por favor, falem para os seus amigos que vai estar no YouTube, e quem quiser depois aproveitar disso remotamente, e talvez sem a interatividade que a gente teve, eu agradeço que o faça quando estiver postado. Qual é o canal do YouTube? O canal do YouTube você entra pelo site, tá? firesidebahai.org. Lá vai ter a imagem desse Fireside. Em breve, o querido Pejman permitiu que a gente faça a publicação no YouTube. Fala para os seus amigos, aqueles que perguntam, mas por que os bairros não participam de política? Eu acho que está muito bem respondido hoje. Essa analogia do avião eu já tinha escutado e achei hoje muito apropriada para definir a razão da gente fazer isso. A gente está visando o voo, não o taxiamento, né? Foi muito bom, Pejman. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Espero ver vocês nos outros Firesides que estão anunciados lá. Obrigado. Tudo de bom. Tchauzinho. Boa noite.